No vídeo de hoje eu vou comentar sobre o princípio 3 de economia. As pessoas racionais pensam na margem. Esse é um tema de um conteúdo ou de uma playlist que eu estou montando aqui no canal de economia básica, e eu estou usando esse livro, famoso livro texto base da maioria das universidades do Brasil, acho que até do mundo talvez, não sei, né? Posso estar falando uma bobagem aqui, mas é um livro que muita universidade usa sim. Uma matéria que costuma se chamar Introdução à Economia mesmo. Aqui nessa playlist que eu estou montando de economia básica, eu estou falando primeiramente sobre os 10 princípios de economia que o Mankiw traz no livro dele. E eu já falei sobre o princípio 1, as pessoas enfrentam trade-offs ou escolha conflitante. O princípio 2 da semana passada foi o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la, ou seja, o custo de oportunidade. E hoje, então, eu vou falar sobre o princípio 3 e o que esse autor fala sobre isso. Logo de cara, eu vou dizer que quando eu entrei na faculdade e vi esse princípio, e na verdade até hoje, eu ainda tenho dificuldade de entender exatamente, porque é uma lógica diferente. Exatamente o que ele diz nesse tema, o raciocínio ou a lógica do pensamento marginal, o raciocínio marginal é uma coisa diferente e não é tão intuitivo assim, se bem que acontece o tempo todo na nossa vida, né? Mas ele é um pouco chato assim de se compreender. Dos 10 princípios, esse foi um dos que eu mais nem estudei, na verdade, passei por cima, sabe? E não é o que deve ser feito. Você que está assistindo esse vídeo, tá vendo a minha tentativa aqui de falar sobre esse princípio, entenda que a lógica do raciocínio marginal ele é muito importante para muitas disciplinas na economia ou no curso de ciências econômicas. Desde microeconomia até macroeconomia, tem muita coisa que envolve esse raciocínio, sabe? Então, tentar compreender ele da melhor forma vai te poupar muito sofrimento, vamos dizer assim, lá na frente. Então tá bom, então vamos ver o que esse autor fala sobre isso. As pessoas racionais pensam na margem. A primeira informação que ele traz sobre esse princípio, e que eu vou ler porque eu achei muito interessante, é que os economistas presumem que as pessoas são racionais. E aí caberiam discussões infindáveis sobre o que seja de fato ser racional, né? E ele adota um conceito do que é ser racional. Isso que eu achei que ajuda muito, na verdade, né, a gente tentar entender. Uma pessoa racional é aquela que faz o melhor para alcançar os seus objetivos, de forma sistemática e objetiva, conforme as oportunidades disponíveis. Então eu vou ler isso de novo. Os economistas presumem que as pessoas são racionais. Ponto final. Uma pessoa racional faz o melhor para alcançar os seus objetivos, sistemática e objetivamente, conforme as oportunidades disponíveis. E aí ele continua então tratando sobre isso, ele começa a dar exemplos. Ele sai um pouco da questão teórica e começa a dar exemplos. Ele diz que, por exemplo, uma empresa quando vai comercializar os seus produtos ou vai produzir os seus produtos, ela manufatura o seu produto e vende. Para quê? Para maximizar o lucro, para que ela tenha lucro, para aumentar os seus lucros. Da mesma forma quando indivíduos decidem quanto tempo passam trabalhando e que bens e serviços vão comprar com a renda obtida para que possam conseguir alto nível de satisfação. Então, essa ideia de pensar na margem já pressupõe ser uma pessoa racional e para que você está fazendo isso, né? Qual é o objetivo? Então, no caso de uma empresa, maximizar o lucro, e uma pessoa que ganha um salário, com essa renda ela quer aumentar o seu nível de satisfação, né, pessoal. Pampam, que mais que ele traz de informação interessante sobre isso? E aí ele dá outros exemplos, né? Que tomar uma decisão nem sempre é fácil, a gente sempre acaba pensando na margem. E ele diz assim, ó, os economistas usam a expressão mudança marginal, preste atenção agora, ó, para descrever um pequeno ajuste incremental em um plano de ação existente. Lembre-se de que a margem pressupõe a existência de extremidades.
Portanto, mudanças marginais são ajustes ao redor das extremidades daquilo que você está fazendo. A pessoa racional, ou a que pensa na margem, em geral, tomam decisões comparando esses benefícios marginais com custos marginais. Eu vou tentar dar um exemplo aqui bem prático, pensando no que eu estou fazendo neste exato momento aqui para que a gente possa entender o que seria pensar na margem. Você mesmo que está assistindo esse vídeo agora, neste exato momento, esse vídeo está com 5 minutos e 26 segundos. Você já reparou que muitas pessoas elas assistem determinado tempo de um vídeo, por N razões. Mas elas vão assistindo até certo ponto. Isso varia de pessoa para pessoa, mas uma pessoa pode assistir 30 segundos de um vídeo, uma pessoa pode assistir 2 minutos, 2 minutos e meio. Mas o fato é que uma pessoa ela tem que tomar uma decisão até que momento ela vai assistir esse vídeo. E ela já imagina isso mais ou menos. Quando eu vou criar os meus vídeos aqui no canal, na minha cabeça, na minha concepção, meus vídeos não podem passar de 10 minutos. Eles ficam no máximo em 10 minutos, mas eles variam ali entre 7 minutos e meio, 10 minutos por aí. Pode ser que eu corra de passar? Sim, mas geralmente a minutagem que eu tenho na minha cabeça é ali entre 8 minutos e 10. É nessa margem, 7 a 10 minutos. Eu fico nesse intervalo. O fato é que não pode passar de 10. Esse é o tempo. Então, quando eu estou aqui gravando para o canal e eu vejo que a minutagem está avançando nesse sentido, eu vou me aproximando cada vez mais da margem do limite máximo ali, né? Isso é pensar na margem. Conforme eu vou me aproximando, eu estou chegando nela. E tem até um gráfico na economia que é só lá na frente que a gente vai ver isso. Aqui no livro traz sobre isso. Que é mais ou menos assim, ó. Eu nem vou explicar ele, mas é só para tentar desenhar. Eu estou desenhando ele agora aqui, ó. Pensar na margem é mais ou menos isso aqui, tá vendo? Independente do X e do Y aqui, isso é outra história. Mas ele forma um padrão de comportamento mais ou menos assim. Você tem um ganho até que chega uma hora que ele estabiliza. E isso aqui é a margem, sabe? Que aqui existe uma grande chance de que haja ou o benefício já não é tão interessante quanto o custo disso. Ou vice-versa, né? Então pensar na margem, eu tentei dar um exemplo, é mais ou menos assim, sabe? É o que ele diz exatamente aqui, ó. Lembre-se de que margem pressupõe a existência de extremidades, portanto, mudanças marginais são ajustes ao redor da extremidade daquilo que você está fazendo. É mais ou menos a ideia também de quando a gente vai se alimentar, né? Ninguém pensa assim, vou me alimentar o máximo que eu puder, 10 quilos, sei lá, ou vou comer 5 gramas. Não, cara, a gente vai comendo, aos poucos se alimentando, até que chega um momento que a gente vai chegando na margem. A gente vai se saciando. E esse período ali, esse limiar, essa extremidade é que essa questão da lógica do raciocínio marginal. Então, chegou até certo ponto, não, aqui já não me traz benefícios me alimentar mais do que isso aqui, então você já não se sente bem e para de se alimentar. Então eu tentei trazer nesse vídeo a ideia básica do que seja o princípio 3 da economia, de que as pessoas racionais pensam na margem. Deixa eu ver o que mais ele traz aqui, porque eu ainda tenho mais 2 minutos de vídeo. Ele traz o exemplo da água, por que a água é tão barata e os diamantes são tão caros, né? O motivo é que o desejo de pagar por um bem baseia-se no seu benefício marginal. Agora eu volto para a economia. Que uma unidade extra desse produto proporciona. Por exemplo, o benefício marginal, por sua vez... voltando aqui. O benefício marginal, por sua vez, depende de quantas unidades a pessoa já possui. A água é essencial, porém o benefício marginal de um copo a mais é pequeno, um copo a mais, um a menos. Pois a água existe em abundância. Ninguém precisa de diamantes para sobreviver, mas... como eles são raros, então o benefício marginal é considerado alto. Por isso que ele tem esse preço. Entender essa lógica do raciocínio marginal ajuda a entender muitas coisas na economia, na verdade. Um tomador de decisões, para concluir o vídeo, um tomador de decisões racional executa uma ação se, e somente se, o benefício marginal exceder o custo marginal. Então, pensar na margem é isso. O exato momento em que o benefício já não é mais benefício, ele já é um custo. Então, isso é a lógica do raciocínio marginal. É necessário algum tempo para nos acostumarmos com a lógica do raciocínio marginal. Entretanto, o estudo da economia oferece muitas oportunidades para praticar e eu espero que junto com vocês aqui também, a gente possa entender melhor o que seria esse conceito que as pessoas racionais pensam na margem ao longo do estudo aqui desse livro que a gente está fazendo. Beleza? Então, vou só repetir, uma pessoa racional, os economistas pressupõem que as pessoas são racionais
e uma pessoa racional faz o melhor para alcançar seus objetivos sistemática e objetivamente conforme as oportunidades disponíveis. Valeu! E eu já estourei, já estourei a margem aqui do vídeo, acabei de passar de 10 minutos. Ou seja, o custo, pelo menos para mim, ele já é maior do que o benefício.